Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a tia Ju veio trazer para vocês o resumo da nossa aula online que aconteceu nessa quarta-feira. Então você que não pode participar do nosso momento ao vivo, pode estar acompanhando agora através desse resumo, tá bom? Então, inicialmente, nós fizemos aí a partir da página 77 até a página 79, onde ele vai falar um pouquinho sobre a comparação dos números decimais. Então, o que quer dizer isso? A gente pode comparar os números decimais, ou seja, olhando quem é maior, quem é menor. Lembrando que entre décimos e centésimos, os centésimos sempre é menor do que os décimos. Por quê? Imagine um bolo, tá? 2 bolos. Se eu pegar esse bolo, o primeiro bolo, e dividir em 10 partes, são os décimos, cada pessoa não vai ficar com um pedaço maior? E se eu pegar esse mesmo bolo, um bolo igual a esse, e dividir em 100 partes, que são os centésimos, cada pessoa vai ficar com um pedacinho menor, não é? Então, seguindo esse exemplo, décimos é maior, porque o pedaço vai ficar maior, do que os centésimos, que o pedaço vai ficar menor. Ou seja, quando é décimos, eu divido em menos partes, então o tamanho fica maior. Quando são centésimos, eu divido em mais partes, então o tamanho de cada parte vai ser menor, tá? Então, comparando aí os números decimais, a gente fez atividade com base nos dados das substâncias que contêm uma garrafa de água mineral de 1 litro. Então, aí ele traz o nome de algumas substâncias e a quantidade de cada uma dessas substâncias que são colocadas na água mineral. E aí, com base nesses dados, a gente responde, né? Quem é o maior? Bicarbonato, com 105 inteiros e 15 centésimos. E o menor, o estrôncio, com 2 centésimos. O qual é o maior, né? O que é a mais aí? Então, a mais fluoreto, que é 13 centésimos também, lá na letra B. Ele pergunta, né, para a gente comparar o fluoreto com o cloreto. Então, a gente vê que tem mais fluoreto. Já na letra C, ele pergunta, não é, o dado que tem aí sobre o magnésio. Ele é maior ou menor que 10? Então, a gente vê que o magnésio, olhando na tabela, ele tem 9 inteiros e 83 centésimos. Então, a gente diz que é a mais, quanto? 17, não é? Então, está faltando 17. Já na segunda questão, ele pede para que a gente copie nesses quadrinhos aqui a quantidade do sulfato do estrôncio e depois pede para a gente comparar quem é o maior. Então, o 0,2, ou seja, 2 décimos, ele é maior porque o inteiro foi dividido em menos partes, como a tia acabou de explicar, tá certo? Já a terceira questão vocês vão fazer no caderno. Então, peguem o caderno de vocês, identifiquem atividade matemática, página 79, questão 3. Vão copiar esse quadro de valor posicional e vão distribuir aqui dentro somente os números de 0 até 1, ou seja, os números menores que 1. Então, os números menores que 1 são os números que começam com 0, ou seja, o inteiro está vazio, porque ele é menor que 1. Tá? Então, analisando todos esses números daqui, os menores que 1 são 13 centésimos, 5 centésimos, ó, parou no C, 8 décimos, parou no D, 2 décimos e 2 centésimos. A letra B, a gente vai organizar esses números, pode responder no livro letra B, em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Lembrando que os centésimos vêm primeiro, que são menores, depois vem os décimos. E na letra C, a gente vai escrever por extenso o nome de cada um desses, tá bom? E em seguida, gente, nós fizemos a correção da fichinha de atividades 1 que eu passei na segunda-feira. Então, vamos acompanhar essa correção agora. Olha só, gente, essa fichinha de atividades, da página 39 e 40, que é a ficha 1, ele traz um exemplo na primeira questão de como é que a gente deve representar, de como a gente pode representar esses números aí em metros, e pede para a gente repetir a mesma coisa na letra A e letra B, seguindo outros números, tá bom? Já na segunda questão, ele também é um pouco da questão 1, só que aí em um outro sentido, no sentido do real agora. Então, a gente só vai trocar aqui que é centésimos de real, ao invés de ser centésimos de metro, por exemplo, tá certo? A terceira questão tem um preço de várias mercadorias aí, e que na letra A ele pede para a gente organizá-los do menor para o maior. Então, vai ficar assim, tá certo? Já a letra B, ele diz, não é? Se ele comprou um pote de biscoito com a caixa de leite, a gente vai somar os números, gastou R$ 7,19. E a letra C, quando eu somo os dois produtos aí, ó, a caixa de biscoito e o suco de morango, vai dar R$ 7,88. Se ele pagou com uma cédula de R$ 10, vai sobrar de troco R$ 2,12.
vão analisar o peso desses queijos aí e vão circular o peso, o queijo mais pesado, não é? Desenhar um quadrado ao redor do queijo mais leve e na letra C fazer um X no segundo queijo mais pesado, que foi o que a gente fez agora, tá bom? Em seguida, gente, após a correção dessa fichinha, a tia iniciou aí a explicação para vocês da adição e subtração de números decimais. Então, o que é que a gente precisa saber sobre essa adição e subtração de números decimais? Nós precisamos lembrar que quando a gente vai somar ou subtrair números decimais, a gente precisa obedecer o quadro de ordens, tá? Então, olha só, o Czinho pequeno, centésimos e décimos, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal e do lado de cá a gente tem normal, como se fosse o quadro de valor posicional do sistema de numeração decimal que nós já conhecemos, unidade, dezena e centena. Então, a gente precisa lembrar que a vírgula precisa ficar embaixo da vírgula em uma adição ou em uma subtração, porque aí cada algarismo vai estar no seu local correto. Quem é décimos vai ficar embaixo de décimos, quem é centésimos vai ficar no lugar de centésimos, quem é unidade vai ficar no lugar da unidade, tá bom? Então, organizando esse material aí, vocês conseguem realizar a atividade da página 83 até a página 86, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Então, olha só, gente. A primeira questão, vocês podem utilizar o material de apoio que está na página 15 para fazer as continhas utilizando as moedas do nosso sistema monetário brasileiro, tá? E aí eu tenho aqui a resposta da letra A, da letra B, da letra C, da letra D, E e F. Adições e subtrações. Já na segunda questão, que está na página 83, ele pergunta, não é? A gente vai trabalhar aí com o conceito de operações inversas. Como assim, tia? Veja bem, na letra A ele diz assim, ó, qual é o número que eu somo com 7,34, 7 inteiros e 34 centésimos, que dá igual a 9 inteiros e 87 centésimos? Não é uma adição, então eu utilizo a operação inversa. Ó, a operação inversa, subtração. 9 inteiros e 87 centésimos menos 7 inteiros e 34 centésimos dá igual a 2 inteiros e 53 centésimos. Aí o mesmo eu faço aí na letra B e na letra C, tá bom? Já na terceira questão, ele diz que as distâncias, né? Um ciclista utiliza esse transporte para realizar os seus treinamentos, né? Então, ele sai de casa e vai até a escola e volta. Então, vai e volta. Então, para ir, ele percorre 0,3 km, 0,8, 0,1. Então, 1 km e 200 metros. Se ele vai e volta, eu somo esse número duas vezes. Então, 1,2 mais 1,2 é igual a 2,4. Então, aí, o percurso que ele realiza é o de 2 km e 400 metros, tá? Já na quarta questão, ele diz que Fernando tem em seu cofrinho 5 moedas de 5 centavos. Então, 5 moedas de 5 centavos é o mesmo que 25 centavos, não é? 25 centavos. 8 moedas de 10 centavos dá igual a 80 centavos. E 3 moedas de 25 é igual a 75 centavos. Nós somamos esses três números, que vai dar igual a R$1,80. Marca um xizinho na opção correta, que é a letra B. Olha só, gente, já a questão 5, vocês vão ler essas informações aqui da quantidade de lixo que é produzido por esta família durante uma semana. E aí a gente vai somar, não é? Os tipos de lixo, a quantidade de cada um dos tipos de lixo. E aí a gente encontrou 5 kg de lixo por semana. Então, na letra B, ele disse que a gente considere como se o mês tivesse realmente 4 semanas. Então, às vezes passa alguns dias, mas no geral, tá? Aproximadamente 4 semanas. E aí a gente vai multiplicar, ó. Se em uma semana produz 5 quilos, em 4 semanas vai produzir 5 vezes 4, 20 kg. Já a letra C, vocês vão fazer aí com a família de vocês, em um momentinho que vocês estiverem livre. É resposta pessoal, tá bom? A sexta questão, vocês vão armar as continhas com os números decimais e vão fazer as adições e subtrações. Lembrando que quando vier, por exemplo, aí na letra A, só o 2, a gente pode colocá-lo aqui do lado da parte inteira, ele é inteiro, então ele fica do lado de cada vírgula. E se não quiser deixar vazio aqui, pode preencher com 0. O mesmo acontece aqui na letra D, ó. O 4 ficaria sozinho aqui, para não ficar vazio, aqui eu preencheu com 0, tá bom?
E aí é só fazer a adição e a subtração desses números, tá certo? Nessa aula também tivemos como agenda, como tarefinha para vocês fazerem, a ficha de atividades 2 e a ficha de atividade 3, tá bom? A 2 e a 3, das páginas 41 até a página 44. Então façam, que na aula de sexta-feira, na aula gravada, a tia vai estar fazendo a correção breve dessas fichas de atividades, tá bom? Então é isso, turminha. Aguardo vocês no nosso próximo momento online, tá certo? Não percam. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.